Sejam muito bem-vindos a mais uma Live D20, onde a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você que convive aí com diabetes, né, e a viver cada vez melhor, né, conviver melhor aí com diabetes e ter sim um ótimo tratamento, que isso é possível. Na live D20 de hoje, eu vou conversar um pouquinho aqui com você a respeito do. Em algum momento, a gente que convive aí com diabetes, seja um tempo, há pouco tempo ou há muito tempo, é comum de repente aí a pessoa ter um momento de, meu, não vou controlar mais, vou deixar pra lá, vou meio que abandonar o tratamento. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, e é sobre isso que eu vou conversar aqui hoje. É a gente tentar entender quais são os riscos que a gente assume quando a gente resolve, por algum momento, aí, não controlar a nossa glicemia, que é normalmente o que vai impactar aí, negativamente ao longo do tempo. Então, por que a gente deve, né, controlar a glicemia? Porque controlar a glicemia é algo importante pra gente. Isso a gente ouve toda hora, né? Tem que controlar. Então a gente tem que entender o seguinte: de primeiro momento, que é importante a gente entender, se a nossa glicemia ficar muito alta, acima de 180 miligramas por decilitro, quanto mais distante ficar de 180, pior é. E quanto maior o tempo que ficar acima de 180, pior é também. Então, quer dizer, você ficar com glicemia de 180, 200 e alguma coisa, é ruim se ficar por um longo período. Mas se ficar com uma glicemia também de 280, por exemplo, é pior ainda. Se for 400, pior ainda. Então, essa situação é algo que a gente precisa, sim, ficar muito atento para evitar que aconteça. E a gente sabe que tudo para o nosso corpo ele trabalha em equilíbrio e, sem dúvida alguma, essa é uma situação que demonstra um desequilíbrio no metabolismo da glicose e a médio e longo prazo é muito ruim para a nossa saúde, sendo aí pessoas que convivem com diabetes. Então, a gente sabe que a hiperglicemia constante ela está diretamente ligada ao aparecimento aí do que é chamado complicações crônicas do diabetes. Essas complicações crônicas do diabetes são as complicações que a gente tem aí que são microvasculares, então tem lá retinopatia, que é bastante frequente, a nefropatia, que vai afetar aí os nossos rins, a neuropatia periférica, né, que incomoda bastante as pessoas por sentirem principalmente dores e desconfortos, principalmente nos pés, né, nos membros inferiores, aí é mais comum, é mais frequente, e também a neuropatia autonômica. Essa, ela mexe com uma parte do nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso tem uma parte que a gente controla e tem uma parte que a gente não controla. E a neuropatia autonômica, ela afeta as duas partes. Então, realmente é uma situação bastante aí preocupante, mas que normalmente ao longo do tempo, quando a gente vê alguém que tem complicação crônica, você conversando com a pessoa, ela sempre vai falar: ou eu não cuidei direito dos diabetes, ou então eu cuidei durante um tempo, depois eu deixei um tempo. Então, normalmente isso está diretamente ligado a uma situação como essa. Quer dizer, a pessoa tem aí um tempo, né, que está sem tratar o diabetes, sem tratar aí os seus níveis de glicemia e, consequentemente, leva aí a pessoa a ter complicações crônicas do diabetes. Então, se a gente mantém aí a glicemia no alvo, sem dúvida alguma, a gente garante aí levar uma vida muito parecida com a das outras pessoas que não convivem com diabetes. Quer dizer, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, uma qualidade de vida melhor. Essa é a ideia, né, da gente trazer informação aqui para você. Então, para você que tem pré-diabetes e não quer, né, evoluir aí para o diabetes tipo 2, para você que quer cuidar da sua família, curtir aí seus filhos, seus netos, né, para quem tem diabetes tipo 1 e quer ter uma vida normal, então é sempre importante que tenha isso em sua mente, né? A nossa meta é manter a nossa glicemia dentro do alvo, quer dizer, valores menores do que 180 e valores maiores do que 70. Não adianta também ficar deixando a glicemia muito baixinha e não conseguir controlar isso, quer dizer, ficar fazendo um monte de hipoglicemia. A gente sabe que isso para a nossa qualidade de vida é terrível. A hipoglicemia ela traz uma sensação muito ruim e mesmo assim ela impacta o nosso sistema
por um período. Pode perceber que toda vez que você faz hipoglicemia, você consome ali algum alimento com carboidrato, você se sente média glicemia, vê que ela está no padrão já de normalidade, mas você não se sente 100%. E isso acontece por conta do impacto na hipoglicemia. Ela não está relacionada só a ter pouca glicose no sangue naquele momento. Afeta todo o sistema nervoso, a sinalização que existe do sistema nervoso com o nosso coração. Tem uma série de coisas, nossos vasos sanguíneos eles vão se modificar também, vão ficar muito mais constringidos. Então é uma situação muito perigosa, principalmente para quem já tem aí risco cardiovascular aumentado. E a gente sabe que a referência do bom controle do diabetes é você ter hemoglobina glicada menor do que 7%. E essa questão da hemoglobina glicada menor que 7% é uma referência que a gente tem porque ela te dá o resultado durante um período de 3 meses. Então, durante 3 meses eu consegui controlar minha glicemia ou não? Porque existe uma relação direta do resultado do exame que é chamado hemoglobina glicada, ele aparece lá em pontos percentuais. O que é recomendado para quem tem diabetes é um valor menor do que 7%, né? O que é normal é menor do que 5,7%. Se tiver a partir de 5,7% até 6,4% é considerado pré-diabetes. E a partir de 6,5%, então 6,5% para cima, tem diabetes. Só que já trabalhos mundialmente desenvolvidos aí, mostraram que quando você, mesmo tendo diabetes, mantendo um valor menor do que 7% de hemoglobina glicada, sem dúvida alguma você tem muito menos chance de vir a desenvolver qualquer uma das complicações crônicas do diabetes. Então isso é uma coisa importante para a gente. Só que, ao mesmo tempo que a hemoglobina glicada menor que 7% é uma referência de tratamento, é padrão ouro, né, que a gente chama, que é a melhor referência que a gente tem do tratamento, ele não é um exame sensível o suficiente para saber quanto tempo a gente manteve a nossa glicemia no alvo. Quer dizer, quanto tempo minha glicemia ficou menos que 180 e quanto tempo eu fiquei fazendo hipoglicemia, né? Isso ele não consegue determinar. Então, o nosso foco é sempre manter a glicemia acima de 70, abaixo de 180 na maior parte do tempo, que sem dúvida alguma você vai conseguir ter aí uma referência, de acordo com a sua hemoglobina glicada, qual é o valor da sua glicemia. Existe uma fórmula que foi proposta pela Associação Americana de Diabetes, né, a American Diabetes Association, que você consegue estimar a sua glicemia de acordo com o valor da sua hemoglobina glicada. Então, fiz lá o exame, deu 7%, a gente sabe que está, em média, você teve um valor de 154 miligramas por decilitro. Então, isso é uma referência importante para a gente, porque eu sei que se eu consigo, a cada dia que eu meço minha glicemia capilar, ela está abaixo de 154, eu tenho certeza que ao longo do tempo minha hemoglobina glicada também estará abaixo de 7%. Então é uma referência boa para a gente fazer. Mas se você tiver curiosidade em saber, né, o valor que você tem de hemoglobina glicada, não são todos os laboratórios que mandam os exames. Nos exames, a hemoglobina glicada aparece lá o ponto percentual e depois ele tem uma fórmula que determina ali a média da glicemia, a glicemia média que foi estimada naquele período de 3 meses, que existe uma relação. Então tem uma fórmula para isso, né? A fórmula que é usada para calcular a glicemia média, né, que é estimada através da hemoglobina glicada, é você multiplicar 28,7 multiplicado pelo valor que deu a hemoglobina glicada, o teste de hemoglobina glicada, o seu exame. Se deu 7%, então é 28,7 vezes 7%. Pega lá o valor e multiplica. E o resultado que der, você tira, né, menos 46,7. Aí você vai ter o valor médio da sua glicemia. Então, algo que vai te ajudar aí a ter uma ideia se você precisa ajustar melhor o seu tratamento ou se você está conseguindo ter aí um bom controle aí do seu diabetes, tá? Mas lembra sempre disso, que é importante manter aí a glicemia no alvo, sem ficar fazendo hiperglicemia e sem hipoglicemia. Uma coisa que é interessante pra gente é que essa é uma vivência que a gente tem, né? Como vivendo aí com diabetes, que eu tenho há mais de 45 anos. Então, qual é o detalhe? Quando a gente faz hipoglicemia, rápido a gente controla. Você come alguma coisa de carboidrato, alguma coisa doce ali, líquida, você aumenta a sua glicemia. Mas o problema maior qual é o que a gente tem? É quando a gente fica em hiperglicemia. Hiperglicemia, quando fica acima de 180, muitas vezes vai se distanciando. E para quem tem, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, faz lá a correção com insulina rápida,
demoram horas para você conseguir fazer sua glicemia baixar. Então esse é o grande problema que a gente tem, por isso a grande preocupação com a hiperglicemia. Quer dizer, qual o recurso que a gente tem aí para poder melhorar? Normalmente evitar que fique muito distante de 180, e se caso acontecer, chegar a 200, alguma coisa, é sempre bom já começar a fazer pelo menos uma caminhadinha ali de uns 15, 20 minutos, que certamente isso vai ajudar a remover lá a glicose mais rápido do sangue e ajudar a insulina ou mesmo o antidiabético oral ali que está ativo a fazer efeito e fazer com que você não fique tanto tempo com a sua glicemia acima aí, do alvo por um longo período, que esse é o grande problema que a gente tem, tá? Então, uma coisa que é importante a gente lembrar que a hemoglobina, porque a gente fala tanto de manter a glicemia no alvo, tanto abaixo de 180, esse é o primeiro momento, porque a ideia da hemoglobina, da hemoglobina glicada é a gente que tem diabetes ter um valor o mais próximo possível de quem não tem diabetes. Então, de primeiro momento que a gente sabe, se você consegue manter abaixo de 7%, você já diminuiu o risco de ter complicações crônicas. Mas isso não é o suficiente. Num segundo momento, que é importante, cada vez mais deixar as glicemias mais baixas, sem ficar fazendo hipoglicemia, para fazer com que essa sua hemoglobina glicada cada vez vai chegando mais próximo lá de 5,7%. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Por isso que é tão importante a gente controlar, né, o nosso diabetes de uma maneira que você consiga aí atingir as suas metas, né? Pode ser meta, por exemplo, de perder peso. Então você vai no médico, está acima do peso, vai perder peso. Se você vai perder peso e não consegue manter sua glicemia dentro do alvo, vai ficar muito difícil você perder peso. Porque existem aí outros vídeos, já que eu já publiquei, que a gente fala a respeito do... Você inflama demais o sistema, dificulta a ação da insulina, então não tem jeito, é uma situação ruim. Se fica fazendo muita hipoglicemia, também é ruim. Então, a ideia é, mantenha sua glicemia no alvo, isso vai te ajudar. Por exemplo, se o seu objetivo é perder peso, vai te ajudar a perder peso. Meu objetivo é ganhar massa magra, eu quero ter um porte mais atlético. Você tendo a glicemia no alvo, você vai responder aos estímulos do treinamento muito parecido com aquele indivíduo que não tem diabetes. E sem dúvida alguma você vai atingir seus objetivos também. Então lembra disso, a ideia de ter um ótimo controle do diabetes, ele está sempre relacionado a gente ter hemoglobina glicada menor que 7%, mas que a gente consiga ficar o maior tempo possível com a nossa glicemia no alvo. Isso aí é extremamente importante. Então, se você acredita aí que não é possível tratar o diabetes, né, que tem pessoas que falam, não, é tão difícil, eu não vou fazer. Muitas vezes tem medo, né, de ficar fazendo, fez um ou outro episódio de hipoglicemia, passou muito mal lá, e abandona o tratamento. Quer dizer, fala, vou deixar a glicemia 200, 250, eu me sinto bem. Tudo bem, você não vai ter grandes desconfortos com isso. A não ser que fique muitos dias assim. Aí, sem dúvida alguma, vai ficar com aquele sintoma clássico que a gente tem, de sentir muita fome, se sentir fraco, sentir bastante sede, ficar fazendo xixi toda hora. Mas, de primeiro momento, é confortável realmente. Mas ele agride todo o sistema, né? Ele agride a parte circulatória, o coração, os olhos, os rins, os nervos do nosso corpo. Então, tudo fica comprometido. Por isso a importância de manter a glicemia o maior tempo no alvo. Isso que é o que a gente tenta aqui mandar, né, levar informação a você para você conseguir ficar realmente com maior tempo a glicemia no alvo. Isso impacta na sua glicemia, na sua hemoglobina glicada, no seu exame de hemoglobina glicada, e sem dúvida alguma vai te ajudar. E muitas vezes também aquelas pessoas que têm diabetes tipo 2, que têm medo de usar insulina. A insulina é uma parte do tratamento do diabetes. Então tudo depende de quanto você poupou o seu pâncreas durante o momento a partir do momento que você teve diagnóstico de diabetes. E dali para frente, se você controla a sua alimentação, faz atividade física diariamente, sem dúvida alguma seu pâncreas vai ser menos, né? Vai se esforçar menos durante o período de tempo, ao longo dos anos. Agora aquela pessoa continua comendo bastante, faz exercício, não faz, uma hora faz, uma hora não faz, uma hora come mais, mas come menos, normalmente fica mais difícil. Isso aí encurta o tempo e chega um momento que sim, o sistema não consegue produzir a insulina adequada aí para te manter com a glicemia dentro do alvo. E sem dúvida alguma, a insulina é uma parte do tratamento aí também de quem tem diabetes, que existe essa situação de quem tem diabetes tipo 2, acho que é um absurdo usar insulina. A insulina é vida, né, pra gente. E se você não controlar a sua glicemia aí de acordo, né, com os anos que você vai vivendo, né, com diabetes, vai aumentando sem dúvida alguma o aparecimento aí das complicações. Então, vamos entender uma coisa. Normalmente, as pessoas não cuidam direito lá do diabetes.
que acontece? A curto prazo não vai acontecer nada. Quer dizer, se eu não cuidar bem hoje, amanhã eu estou estrupiado. Não é assim que normalmente funciona. Precisa de um período de tempo. Esse período de tempo, normalmente ele está associado a mais ou menos aí, por exemplo, para retinopatia diabética, para quem tem diabetes e já convive com diabetes há pelo menos 20 anos, é importante sim tratar. Por quê? Normalmente, o que a gente vê, né, que os trabalhos geralmente mostram, que pelo menos 90% das pessoas com diabetes mellitus tipo 1 tem algum grau de retinopatia diabética depois de 20 anos. 90% quer dizer, de 10 pessoas, 9 têm um problema. Então é uma situação bastante grave. E por que quem tem diabetes tipo 1 tem uma incidência tão alta, né? Ou tem uma prevalência tão alta aí de retinopatia diabética? Porque geralmente quem tem diabetes tipo 1, você é muitas vezes diagnosticado quando criança, depois na fase da adolescência é muito mais difícil controlar, e existem momentos de revolta também, que abandonam um pouco o tratamento, então isso faz a glicemia ficar super alta durante um longo período. Ou então, come o que quer, fica lá hiperglicêmico, aplica um monte de insulina, fica fazendo um monte de hipoglicemia também, quer dizer, se sobe e desce na glicemia, ele também tem relação direta com a retinopatia diabética, por isso que ela é muito mais frequente em quem tem diabetes mellitus tipo 1, né, ao longo aí de 20 anos. Mas quem tem diabetes mellitus tipo 2, pelo menos aí em torno de 60% das pessoas, quer dizer, mais da metade, por exemplo, de 10 pessoas, 6 pelo menos, tem aí algum grau de retinopatia diabética. Então, algo realmente importante para a gente. Por isso a importância de manter aí a glicemia no alvo, para evitar que isso aconteça. E os problemas relacionados à parte renal, pelo menos aí 40% de quem tem diabetes mellitus tipo 1, quer dizer, de 10 pessoas, 4 pelo menos elas vão apresentar algum grau ali de microalbuminúria. Começa com isso, perder um pouquinho de proteína na urina. E se isso não é tratado, com o passar dos anos, a tendência natural é ir perdendo bastante, chegando a um momento que é chamado de macroalbuminúria, e isso leva muitas vezes à doença renal crônica no diabetes. Então, quer dizer, pode levar os seus órgãos à falência, né? No caso aí, os rins à falência. E quem tem diabetes mellitus tipo 2, varia de 5 a 20% das pessoas já tem também algum problema relacionado à parte renal. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente não controla, geralmente começa assim, começa com um problema na vista, que também tem relação com a parte renal. Muitas vezes, se tem alguma alteração nos rins, é importante investigar a retina, porque todos estão relacionados à parte microvascular, quer dizer, aqueles pequenos vasos capilares ali que estão irrigando os nossos órgãos. Se tem problema nos rins, normalmente já tem algum problema na retina também. Então é bom investigar. Normalmente a parte que começa a sofrer mais no nosso sistema, são esses órgãos que são mais irrigados aí com capilares, com pequenos vasos sanguíneos. Mas se não for tratado, com o passar do tempo, se você ficar anos convivendo com diabetes e não controla, naturalmente o que acontece? Começa a aparecer também outras alterações. Fora as alterações que aumentam o risco cardiovascular. O risco cardiovascular que a gente fala é aumentar o risco de você mesmo, jovem, poder vir a ter aí um acidente vascular cerebral, quer dizer, ter lá um derrame ou um AVC isquêmico, ou mesmo aí ter um infarto agudo do miocárdio. E muitas vezes ir a óbito por conta disso. Então, é importante tratar, porque todo o sistema, como eu falei anteriormente, todo mundo sofre. E com o passar do tempo, que a gente vê muitas vezes acontecer? O aparecimento da neuropatia periférica. Né? A neuropatia periférica, ela afeta a parte, o próprio nome diz, né, a periferia, então quer dizer, as mãos, os pés, é mais comum o desconforto acontecer nos membros inferiores por conta do próprio sistema circulatório também começar a ficar afetado. Então, você perde a sensibilização, né, diminui ali a sinalização daqueles nervos que são mais fininhos, que informam normalmente para o nosso cérebro como está a nossa temperatura, ou se você pisou em alguma coisa que machucou seu pé, ou se o calçado que você está usando está apertando, ou se o chão está frio ou quente. Então todas essas informações elas são mandadas para o nosso sistema nervoso. E a gente toma conhecimento disso, o sistema nervoso manda um sinal de volta. Só que com o passar dos anos, com esse monte de glicose circulando e falta de controle no diabetes, sem dúvida alguma você vai perdendo essa sensibilidade. E muitas vezes, se não for tratada, começa a afetar também a sinalização que existe do sistema nervoso para os nossos órgãos. Então, foi o que eu falei no início, né? A neuropatia periférica, ela afeta essa parte da periferia, é bastante
perigoso, principalmente nos membros inferiores, porque você perde a sensibilidade ao calor, ao frio, a sensibilidade tátil, quer dizer, se de repente está andando e no seu calçado entra uma pedrinha, alguma coisa ali, acaba machucando o pé, forma uma ferida, a parte circulatória já não está tão boa, então é uma situação que agrava muito o risco, depois de amputação aumenta bastante, então é algo que precisa tomar realmente muito cuidado. E uma maneira para a gente evitar que isso aconteça é manter a glicemia no alvo e também sempre hidratar os pés. Isso é extremamente importante, hidratar o pé. Porque se você vai perdendo as terminações, seu pé vai transpirando menos. Se ele transpira menos, a pele fica mais ressecada. Com a pele ressecada, fica mais fácil dela partir. E por aí vai. Alguma ferida, alguma coisa assim, realmente fica uma situação bem mais grave que é fácil a gente controlar, mantendo a glicemia no alvo e hidratando lá os pés e dando uma olhada todos os dias para ver se não tem nenhum ferimentezinho ali, né? E a gente sabe que essa situação do aparecimento da neuropatia periférica, ou mesmo da neuropatia autonômica, ela está diretamente ligada aí ao sucesso no tratamento. Por isso, a importância. Como é que eu evito que isso aconteça? Mantendo a glicemia no alvo a maior parte do tempo que conseguir. Esse é o que a gente normalmente sabe que vai te proteger. E, infelizmente, muitas vezes, pelo demora no diagnóstico do diabetes tipo 2, essa situação muitas vezes faz com que as pessoas com diabetes tipo 2, ao longo da sua vida, né, convivendo com diabetes, depois de anos convivendo com diabetes, praticamente a metade das pessoas com diabetes tipo 2 apresentam algum problema relacionado à neuropatia, principalmente a neuropatia periférica. E a neuropatia periférica ainda tem um outro problema, que conforme você vai perdendo a sensibilidade dos pés, começa a atrapalhar no equilíbrio também. Então, quer dizer, o risco da pessoa cair, tropeçar, se machucar, ele aumenta bastante. Então é algo que é bom, ao máximo, a gente evitar que isso aconteça. E uma das maneiras é simplesmente prestar um pouquinho mais atenção nas nossas glicemias aí no nosso tratamento. Um erro que eu vejo muito comum em relação ao tratamento do diabetes como um todo é que muitas vezes as pessoas acreditam que o tratamento do diabetes ele acontece semelhante a você de repente estar com algum outro tipo de doença, você vai ao médico, ele fala, usa esse medicamento, né? Ou no caso, usa a insulina e você vai tratar e está tudo bem. No diabetes não é só assim que funciona. Infelizmente a gente vê isso muito acontecer. A pessoa é diagnosticada com diabetes, toma lá um antidiabético oral, aplica a insulina e depois não faz mais nada. Só que a gente sabe que seguindo esse tipo de tratamento, a chance de você ter sucesso em conseguir manter sua glicemia no alvo, que a gente está falando, né, abaixo aí de 180, pelo menos no início, e depois tentar abaixo de 160 a partir do momento que você se alimenta, que é quando a gente tende a ficar mais hiperglicêmico, sem dúvida alguma a chance de sucesso ela é muito pequena. Isso a gente vê acontecer bastante. Outra situação são as pessoas quererem controlar, por exemplo, só com a alimentação. Durante um período, a gente tem que entender que a nossa vida com diabetes, quando você é diagnosticado, principalmente com diabetes tipo 1, não tem jeito. Você já diminuiu lá pelo menos 90% as células beta-pancreáticas, aquelas que produzem insulina, já foram destruídas pelo menos 90% delas, tem só uns 10% ali trabalhando. Então precisa imediatamente entrar com o tratamento, utilizando a insulina como parte do tratamento. Não tem outra maneira. Agora, no diabetes tipo 2, normalmente a pessoa consegue ainda produzir insulina durante um longo período, mas ele tem resistência à ação da insulina. Então o corpo não consegue manter a glicemia dentro do que é considerado normal, que a gente chama aí de euglicemia. Mas a pessoa muitas vezes tenta controlar o diabetes, sabendo que consegue produzir um pouco ainda de insulina, somente com a alimentação. Então ele consegue, em algum momento às vezes até consegue, mas é uma alimentação tão restrita que faz com que essa pessoa não se sinta bem e não consiga durante um longo período fazer isso. A gente tem que entender que a alimentação, para a gente que tem diabetes, a gente tem que consumir todos os macronutrientes e os micronutrientes, que são os componentes que tem nos alimentos. A gente não come carboidrato, a gente vai lá e come um alimento que contém carboidrato, um alimento que contém gordura, que contém proteína, que contém vitaminas, minerais, que tem mais água ou menos água, que tem fibras. Então a gente consome alimentos. E aí o que a gente precisa fazer? Entender que cada um desses componentes no alimento, ele vai fazer com que o nosso corpo trabalhe de uma maneira equilibrada e que a gente tenha saúde.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte da alimentação, que é muito frequente as pessoas quererem controlar o diabetes pela alimentação somente e com o medicamento. E muitas vezes a chance de ter sucesso também é muito pequena. Durante o período até consegue. O que não se consegue é dar continuidade a isso. Outra situação é você vai querer controlar o diabetes e não fazer atividade física. Quer dizer, não fazer exercício todo dia. A gente tem que entender que para a gente que tem diabetes, dos pilares no tratamento do diabetes, quer dizer, o medicamento é para evitar que você fique hiperglicêmico. A alimentação, a gente vai controlar ela, né, de acordo com os nutrientes que a gente está comendo ali, os tipos de alimento, para evitar ficar com a glicemia muito alta depois que a gente come. Mas o exercício é o único que naturalmente tira o açúcar do nosso sangue. Então toda vez que a gente se mexe, seja nas atividades domésticas, lavar quintal, limpar a casa, lavar roupa, qualquer movimento que a gente está fazendo, a gente está tirando glicose do nosso sangue. Então quanto mais você fizer, melhor. Se junto com isso você quiser, eu quero um programa de exercício para eu também perder peso e aumentar minha massa muscular, esse tipo de coisa, também vai ajudar muito. Então toda vez que a gente se movimenta, sem dúvida alguma, a gente remove a glicose do nosso sangue, independente da ação da insulina. Então é algo que a gente tem que entender que é extremamente importante, quem tem diabetes, se movimentar. Quanto menos você se movimentar, pior será, por incrível que pareça. Então, o movimento, é legal você procurar alguma atividade, alguma coisa que você goste de fazer e fazer sim todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, 10, 15 minutos, não importa. Uma coisa que é interessante, tem muitas pessoas que eu muitas vezes atendo, a pessoa fala, professor, eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de ir para academia, não tem problema. Se você se alimentar, e a partir do momento que você se alimentou, sair para caminhar pelo menos uns 15 minutos, isso já ajuda muito a manter a sua glicemia não tão alta depois que você come. Então é algo que já começa, e você vai percebendo isso. Conforme você percebe que a atividade física ali, ou algum tipo de exercício que você vem a fazer está te ajudando, você está se sentindo melhor, você está dormindo melhor, sua glicemia não está ficando tão alta, sem dúvida alguma o que a gente gosta, que faz bem para a gente tende a aumentar. E pode ter certeza que se você fizer isso, vai só te ajudar. Eu falo por experiência própria, que quando eu fui diagnosticado lá há muitos anos atrás, a gente não tinha quase recurso para monitorar, né? Hoje a gente tem as tiras, tem os sensores, né? Tem o Libre, tem uma série de produtos aí que dá pra gente monitorar a glicemia. Naquela época não tinha, né? Mas o exercício já se sabia que fazia bem para quem tem diabetes. Então, faz um movimento que você vai perceber que além de ajudar a tirar a glicose do sangue, vai te ajudar a mudar a composição corporal, ajuda também a dormir melhor, a se relacionar melhor com as demais pessoas, tá bom? Essa eu acho que é a parte principal aí, que é onde no tratamento, normalmente, quando a pessoa é diagnosticada, claro, primeiro precisa fazer o ajuste da parte medicamentosa, sem dúvida alguma. A partir do momento que foi diagnosticado, ajuste o medicamento. Depois vai ajustando a alimentação. Mas depois tem que lembrar de colocar a atividade física como parte do tratamento. Se você não fizer isso, realmente a chance aí de ter sucesso, ela acaba diminuindo bastante, tá bom? Muito obrigado, então, a você que acompanhou mais essa Live D20, né? Lembre-se que o conhecimento salva, e não é só tomar conhecimento e deixar, né, guardar lá na carteira, não, é colocar ele no nosso dia a dia aí convivendo com o diabetes. E lembre-se também que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!